Querido, nós estamos numa campanha muito poderosa, as 7 vitórias de Apocalipse. Temos visto que Deus tem feito grandes coisas, Deus tem trazido clareza, Deus tem trazido ensinamento, Deus tem trazido palavras proféticas direcionadas dos céus aos nossos corações. Já falamos sobre Éfeso, já falamos sobre Esmirna, sobre Pérgamo. Eu sei que o Senhor tem ministrado, cada pastor que tem vindo tem tido uma direção do Senhor, e depois você vai entender, eu nem combinei nada com o louvor aqui, mas depois você vai entender o porquê daquilo que você declarou, que não há nada melhor do que o nosso Deus. Aleluia. Querido, e uma coisa que nós precisamos entender sobre essa campanha, sobre o Apocalipse, eu sou uma pessoa atípica, porque eu estudo muito o livro de Apocalipse, gosto muito das histórias. Eu me lembro que quando era, uns aninhos atrás, quando era novo, lá em casa não podia abrir o livro do Apocalipse. Não abra a Bíblia no Apocalipse, porque Apocalipse, você vai se assustar, E quando nós temos uma mudança de vida, nós temos o entendimento, e o livro do Apocalipse é um livro profético sobre as nossas vidas. E esse acontecimento aqui, quando Deus libera João e dá orientação a João a direcionar cartas às cidades, às igrejas, para que você se localize, para que você se situe, todas essas igrejas, as igrejas do Apocalipse, elas se encontram até hoje mapeada em algo que nós chamamos de Ásia Menor. O que é isso? Teoricamente, aonde hoje está a Turquia. Aonde está a Turquia, está todas essas igrejas aqui, todas essas cidades se localizam lá. Então, essa rota, aonde estão essas igrejas, para que você entenda, eu já vou entrar na minha ministração, era uma rota comercial que ligava a Ásia à Europa. Então, tudo o que acontecia de negócios entre Ásia e Europa passava por essas igrejas. Por isso que Deus dá orientação a João para que ele escreva cartas à igreja, direcionando, posturando elas e exaltando em muitas coisas. E o intuito, na realidade, dessas cartas aqui, era corrigir os males de cada cidade, de cada igreja que se localizava. E hoje nós vamos estar falando sobre a igreja de Tiatira, que é uma igreja muito poderosa. Para que você entenda, Pérgamo era a capital dessa Ásia, da Ásia Menor. E Pérgamo era uma cidade muito importante Tiatira era uma cidade muito importante para Pérgamo, porque tudo que chegava em Pérgamo, tudo aquilo que chegava na capital, primeiro tinha que passar por Tiatira. E Tiatira também era uma base militar muito grande. Então, para Pérgamo, Tiatira era uma cidade muito importante, porque antes de algum grupo, antes de algum país, antes de alguém tentar ganhar a capital, tinha que passar por essa cidade. Então, essa cidade era de extrema importância. E hoje nós falaremos sobre ela. E, na realidade, Tiatira, ela é conhecida como a igreja que se contaminou. Deus, ele levanta, dá orientação, mas Deus levanta João com esse intuito de mostrar a igreja. Tiatira foi uma igreja sonhada pelo Senhor. Uma igreja linda, uma igreja maravilhosa, mas foi uma igreja que no meio do caminho se contaminou e saiu dos propósitos de Deus. Amém? No livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 18, fala assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como a chama de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixastes Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e
comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos e todas as igrejas, olha só, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que ainda estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tende, repreende até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha só que poderoso isso. Vamos entender um pouco sobre essa cidade, sobre esta igreja. Tiatira apresenta um tempo onde a igreja ela tinha muito poder. A igreja ela era muito influente. A igreja ela tinha muito autoridade, mas ela não tinha tanta espiritualidade. Você olhava para as igrejas da época, tanto para Tiatira quanto o acontecido, era uma igreja muito linda. Você olhava o externo da igreja, era algo muito cobiçado, era um patrimônio muito rico, era tudo perfeito. A porta era perfeita, a pintura era perfeita, o jardim interno, o jardim exterior era tudo perfeito. As pessoas paravam pela frente, creio eu, né? Sem demagogia aqui, mas talvez tiravam uma foto para guardar de recordação de tão bonita que era a igreja. Porém, era uma igreja que era bonita por fora, mas por dentro ela já estava contaminada, já estava se contaminando. E aqui nós aprendemos algumas coisas muito interessantes. Que Tiatira foi uma igreja que mergulhou na perseguição aos dogmas cristãos, aquilo que era orientação de Deus. Tiatira, o que foi? Foi uma igreja que se afastou do propósito para o qual havia sido fundado, mas ao mesmo tempo uma igreja que ainda tinha um povo fiel, um povo remanescente. Então era uma igreja muito grande. Porém, o povo que frequentava ela já estava fora dos propósitos. O templo, a matéria era perfeita, mas as pessoas que ali estavam já não eram como eram no início. Mas a Bíblia vai relatar que mesmo muitas pessoas se afastando, muitas pessoas largando o evangelho, muitas pessoas vivendo uma vida dúbia, ainda naquele tempo tinha um povo que ainda era fiel aos princípios, aos ensinos da fé e à palavra de Deus. Para que você entenda um pouco aonde nós vamos chegar nessa noite, Tiatira era uma rota comercial de parada. Todo mundo que navegava ou que passava entre a Ásia e a Europa tinha que parar nessa cidade. E essa cidade, por ter uma igreja muito bonita, ela se tornou uma cidade muito comercial. Se nós formos ver, quando Paulo encontra com Lídia lá em Atos, nós vamos ver que a Bíblia vai relatar que Lídia era de Tiatira, era uma comerciante de púrpura. Então a cidade, ela ficou conhecida por isso, como uma cidade de muita produção, como uma cidade muito rica em púrpura. O que é púrpura, pastor? Púrpura era tinta usada para colorir tecidos, né? Hoje nós compramos tudo colorido, né? Mas naquele tempo era uma tinta usada para colorir tecidos. Tiatira também era conhecida no meio como uma cidade muito produtiva de utensílios de bronze. Era uma cidade muito bonita. Só pelo fato de ter essa produção de bronze, Tiatira já era uma cidade muito prestigiada. Mas também a Bíblia ela vai nos ensinar aqui que essa cidade também era muito rica em trabalhadores, em mão de obra.
a ponto da Bíblia nos relatar que os judeus iam para essa cidade, o povo ia para essa cidade para fazer seleção de mão de obra, para levar para suas fazendas, mão de obra escrava. Porque a mão de obra era muito conhecida. E por essa cidade ser uma cidade de uma rota comercial muito grande, nasceu ali. Começou nessa cidade, vinha o pessoal da púrpura, vinha o pessoal do bronze. A Bíblia também vai relatar que as pessoas dali eram muito produtivas na questão da alimentação. Então, era uma cidade também muito rica em pães, rica em muito padeiro. Então, as pessoas começavam a se relacionar ali. Era uma rota comercial muito forte. Por ser uma cidade de muito conceito, ela começou a ser uma cidade muito cobiçada. Porém, nós vamos começar a entender algo aqui, e eu quero que você comece a visualizar algo aqui. Quem aqui gosta de goiaba? Gosta? Quem aqui agora, sinceramente, já foi num pé de goiaba e pegou uma goiaba e ela estava estragada, e você comeu a goiaba e quando você viu, tinha bicho na goiaba. Ou melhor, metade do bicho. Quem aqui? Deixa eu te ensinar aqui, deixa eu te mostrar como funciona esse processo. A goiaba é um fruto muito bom, e ela está no pé. E existe uma mosca, que é a mosca da fruta, que ela vai até a goiaba e ela tem um ferrão, e ela fura a casca da goiaba, e ali ela coloca os seus óvulos ali. Esses óvulos, eles crescem, passam a ser larvas, e essas larvas, elas começam a andar dentro desse fruto que era bom, e começa a contaminar todo o fruto, a ponto dele apodrecer e cair do pé. Assim era Tiatira. Tiatira, ela deixou entrar uma larva dentro da igreja, que se chama Jezabel, que nós lemos aqui. Era uma igreja muito pura, era uma igreja muito bonita, o fruto era muito bom, mas no meio do caminho chega uma mulher enviada do cão, chamada Jezabel, e começa a querer dizer assim: Satanás não é tudo aquilo que vocês dizem que ele é, não. Satanás, não, vocês estão, coitadinho dele. E ela começa a se infiltrar no meio da igreja. Assim era Tiatira, bonita por fora, formosa por fora, crescendo, mas seu interior estava podre e contaminada por uma larva chamada Jezabel. Olha que forte isso. Se nós formos ler Apocalipse 2:24, fala assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Olha só. Que deixaste a larva, o vermezinho chamada Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar, olha só, e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então Jezabel, ela chega na igreja em Tiatira e começa a muvucar o negócio. Ela começa a ir na igreja e começar a dizer assim: ei, servir a Deus para quê? Por que vocês vão tanto na igreja? Isso que vocês falam é errado. Fidelidade por quê? Porque orar. E ela começa, dentro da igreja, contaminar o povo. Por isso que Tiatira é conhecida como a igreja que se contaminou. E a pior coisa, eu não sei você, hoje eu sou ressabiado até de comprar goiaba na feira. Porque eu lembro que eu sou traumatizado da minha infância com esses vermezinhos. Mas assim era a igreja. E assim, muitas vezes, é a igreja dos dias atuais. Bonita por dentro, por fora. Atraente por fora. E igreja, quando eu falo, eu não estou falando de nós, igreja embaixada. Eu não estou falando do som, da iluminação. Estou falando da igreja, eu e você. Diga assim: eu sou a igreja. Linda por fora, bonita, crente, fiel, dizimista. Fiel à esponja, fiel a Deus, fiel ao seu pastor, ao seu líder. Mas por dentro, com todo respeito da palavra, você está como uma goiaba podre. O seu corpo físico está aqui, você está aqui essa noite, mas você está pensando lá nas coisas lá fora. Você
é fiel ao Senhor aqui, é fiel, serve a Deus, faz a campanha das 7 semanas, mas lá fora, você é uma fruta contaminada. E assim era o povo dessa época. Pastor, mas o que eu aprendo com essa cidade? O que eu aplico na minha vida que eu trago hoje para a realidade, para o meu dia a dia? O que eu posso aprender? Aprenda algo essa noite. O que nós aprendemos melhor com essa história é o que dá sabor a uma igreja. Eu quero que você pense isso, que você reflita. O que dá sabor a uma igreja, a um cristão? O que dá sabor? Olha só, preste atenção aqui comigo. Escolher o que comer pelo sabor nem sempre é uma boa opção, sim ou não? Sim ou não? Pega uma criança, pelo sabor, o que ela vai querer só comer? Doritos, Coca-Cola e balinha fine. É gostoso, sim ou não? Ah, você não é crente não, claro que é gostoso, rapaz. Mas é saudável? Não. Então nem tudo aquilo que tem sabor é saudável. Quem está aí, que nem diz o pastor Caio. Querido, era isso que estava acontecendo nessa cidade. Aos olhos de todo mundo estava bem. Porém, há muito tempo, a igreja já estava longe dos caminhos. Já estava longe dos propósitos. Mas então, o que dá sabor, pastor, a uma igreja, a um cristão, Apocalipse 2:19 vai dizer assim: eu, o Senhor, conheço as tuas obras. Diga comigo, obras. E o teu amor, diga comigo, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que a primeira. Presta atenção. O que dá sabor ao cristianismo, à igreja, ao cristão, diga comigo, obras, caridade, serviço. O que é serviço? É o amor ao próximo, a fé e a perseverança. É isso que me diferencia da pessoa que não conhece ao Senhor Jesus. É isso que diferencia um filho de Deus do outro. É o amor. O que é o amor? Não somente você se amar do seu amor a Deus, mas também amor ao necessitado, amor à pessoa que está ao seu lado. O que me diferencia um cristão que dá sabor na vida das pessoas é quanto ele está disposto a estar no lugar da pessoa. Então, uma coisa que eu e você precisamos entender, Mateus capítulo 5:13, vai dizer assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como será restaurado? Mas não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, refletindo sobre tudo isso que eu falei para você. Você tem dado sabor por onde você tem andado? Reflita sobre isso, por onde você passa, você tem contaminado as pessoas com o amor, com a caridade, com o bem, com as obras, ou você tem perdido a sua real identidade? Foi isso que aconteceu com essa igreja. Ela tinha um propósito, ela tinha um chamado, ela foi criada por Deus para algo, mas no meio do caminho ela começou a parar. Ou melhor, algumas pessoas começaram a parar. Algumas pessoas começaram a olhar para que Jezabel, a larvazinha da goiaba, estava dizendo. Você vai para casa pensando assim, a larvazinha da goiaba. Se eu for comer uma goiaba, você vai falar, será que tem Jezabel aqui dentro? Queridos, a igreja era assim. As pessoas olhavam para a igreja, era tudo lindo, é tudo maravilhoso. Quantos de nós, querido, passamos por momentos assim na nossa vida? Momentos talvez de fraqueza, momentos de dor, momentos onde nós olhamos para o lado e nós não vemos muitas das vezes saída, parece que nós olhamos para o lado, as coisas não têm acontecido, mas eu quero te dizer, eu quero te trazer a sua memória nessa noite, que você foi criado por Deus para um propósito muito grande nessa terra.
Então você não pode deixar que as coisas lá do mundo influenciem e matam a sua real identidade. É isso que aconteceu com essa igreja. Eles começaram a olhar para o paganismo, eles começaram a olhar para a fornicação, eles começaram a preencher aquilo que era a habitação do Senhor, o corpo, o templo dele. Eles começaram a trocar por aquilo que o mundo estava oferecendo. Deixa eu te falar essa noite, nada que o mundo possa te oferecer essa noite pode completar o seu coração, a não ser a presença do Senhor. Você pode andar por esse mundo longe, buscando felicidade em muitos lugares. Meu irmão, você só vai se frustrar. A felicidade vai ser momentânea, porque a única felicidade que eu e você temos nessa terra é quando o Espírito Santo de Deus está do meu lado, do seu lado, nos abençoando, cuidando de nós. E aí, isso era o que estava acontecendo com essa igreja. Essa igreja estava minando, ela estava acabando. Quem está aí? Precisamos fazer, querido, algo aqui muito poderoso. Nós precisamos fazer, diga assim, eu preciso fazer mais do que eu fiz lá no início. Eu reflito muito sobre isso, eu falo para minha esposa, quando nós nos convertemos, e o cristão recém-convertido é muito legal, ele ganha para Jesus, ele começa a pregar o evangelho, ele começa a espalhar as boas novas, ele não pode ver uma pessoa um ano de convertir na rua, ele fala, e aí, varão? Né? Na paz, glória a Deus. Passa 2 anos, 3 anos, 5 anos. Parece que uma tristeza vai entrando no coração deles. E aí, beleza? Paz do Senhor. E aí, tranquilo? Sabe, o amor vai se esfriando. Nós temos que cuidar com isso, querido, porque nós temos um propósito nessa terra. E essa igreja foi perdendo o seu propósito. Por isso que uma igreja boa, um cristão bom, é um cristão que estuda a palavra. Uma igreja boa é uma igreja que tem ensino. Por isso que a igreja embaixada é uma igreja maravilhosa, boa. Por quê? Porque aqui tem ensino, irmão. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Aqui a palavra é orientação, é direcionamento, é profecia. E nós precisamos nos alimentar. Pastor, mas o que apodrece uma igreja? O que apodrece um cristão? O que aconteceu com essa igreja que ela se perdeu? 3 coisas. A paciência com o pecado, a prática do pecado e a persistência com o pecado. Diga comigo assim, o que apodrece um cristão é a paciência com o pecado, a prática com o pecado e a persistência com o pecado. Foi isso que aconteceu com essa igreja. A larvazinha estava lá no meio. E eles estavam tolerando. Verso 19, Deus declara isso, olha só. Mas algumas poucas tenho contra ti que deixaste Jezabel ficar no meio de vocês toleraram. Era para ter metido o pé na porta e ter falado, sai daqui, aqui não, Satanás. Aqui você não entra. Mas aí começaram a dar moral. Começaram a dar liberdade. E nós temos que cuidar com isso. Nós, como cristãos, nós temos que nos autoanalisar aonde nós estamos dando liberdade nas nossas vidas que tem nos afastado do propósito original de Deus. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. Deus está nos ensinando essa noite que o que apodrece um cristão, o que afasta um cristão, eu estou falando muito apodrece para você ficar isso na sua memória mesmo, porque Tiatira era uma igreja que tinha se afastado. Mas naquele lugar, nós vamos ver Jesus dizendo que ainda naquele lugar existiam algumas pessoas que não tinham se afastado do propósito. Então, meu irmão, aprenda algo aqui na sua vida, não deixe a Jezabel, Nicolau, que são espíritos de manipulação, espíritos malignos que querem te tirar, que querem te oferecer coisas nessa terra. Coisas que Satanás quer te dar para te tirar do propósito. O seu coração, você precisa estar centrado com o seu coração, é na palavra de Deus, é na igreja, é estudando, vindo aos cultos, indo aos GRs. Isso vai trazer proteção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aprenda algo aqui, reforce os fundamentos e as práticas cristãs na sua vida.
O que Jezabel estava oferecendo naquele momento aos olhos da congregação, vamos dizer assim, era algo que parecia espiritual. E muitas vezes, querido, nós queremos olhar para o lado e falar assim: nossa, aquele irmão, aquele lugar é tão espiritual, e na realidade não tem embasamento nenhum, não tem conceito nenhum, não tem ensinamento nenhum. Ei, deixa eu te dizer algo aqui: quando você está num lugar que não te faz crescer, você está no lugar errado. Se você está num lugar onde não há crescimento na sua vida, meu irmão, eu tenho algo para te dizer: você está no lugar errado. E isso aconteceu com essa igreja. Essa igreja, no meio do caminho, ela se contaminou. Essa igreja, no meio do caminho, ela estava numa rota certa. A cidade crescendo, a cidade prosperando. Mas era uma igreja que estava ferida. E nessa noite eu quero orar por você, mas eu quero profetizar algo sobre a sua vida que acontece aqui. O louvor pode subir, por gentileza. E nós já vamos orar, nós vamos te ungir nessa noite. Mas eu quero que você tenha um entendimento aqui. Pastor, qual é a vitória que virá sobre a minha vida se eu me manter fiel e não abrir mão dos meus valores e princípios? Quem vai se manter fiel ao Senhor aqui não vai abrir mão dos seus valores e seus princípios? Digam amém. Amém. Pastor, o que vai acontecer? Olha só comigo, vem comigo aqui. Em Apocalipse, nesse texto, no verso 2, do 26 ao 19, olha que lindo isso. Deus dá a orientação a João. Deus, ele exorta a igreja. Deus cita os pecados da igreja. Mas Deus, ele coloca uma vírgula em tudo isso e diz assim no verso 26: e ao que vencer. Será que você pode se colocar de pé? Se coloca de pé. Quero profetizar isso sobre a sua vida. Se tem crente aqui que crê nisso, em nome de Jesus, aleluia. E Deus olhando toda aquela situação, a igreja longe, a igreja contaminada. E Deus se compadece com a igreja, porque um pai, ele se importa com filhos. Deus estava preocupado com o povo. Mas, ao mesmo tempo, Deus exorta o povo, porque um pai, ele é assim. Um pai, ele exorta, um pai, ele corrige a rota. Deus estava corrigindo a rota dessa igreja. E no verso 26, ele fala assim, olha só: e ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, aquilo que eu falei que era para vocês fazer, eu lhe darei poder sobre as nações. Aleluia. Peraí. Pastor, o que é poder sobre as nações? Deixa eu te falar algo aqui. Se você se manter fiel até o fim, não abrir mão dos teus princípios, não negociar os seus valores, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Deus te colocará por cabeça e não por cauda. Talvez hoje você está lá embaixo na cauda, mas se você se permanecer fiel, Deus vai te colocar lá em cima. Ei, presta atenção. Deus te dará autoridade sobre nações. O que é isso? Aonde você colocar as plantas dos teus pés, aquela terra é tua, por posse, por possessão. Porque quando Deus olha dos céus para a terra e vê pessoas que não negociam princípios, que não olham para trás, Ele fala assim: tudo que eu tenho, que é meu, o bom tesouro, vou para o povo, eu abençoo o povo. Ei, quem está aí? Aleluia, olha só. Pastor, se eu me manter fiel até o fim, o que vai acontecer comigo? Eu quero profetizar também sobre a sua vida em nome de Jesus. O teu nome será grande sobre essa terra. Ei, as pessoas vão olhar para você. Aquele é o José, filho de Deus.
você é filho de Deus. Deus quer honrar o teu nome sobre essa terra. Ei, será que tem pessoas aqui que têm fé de visualizar o teu nome grande sendo honrado aonde você trabalha, a sua empresa, Deus te colocando no maior lugar, no lugar mais alto, o nome da tua casa, o nome da sua família, as pessoas olhando que ele lá é fulano de tal. Isso é Deus engrandecendo o teu nome, em nome de Jesus. Quem crê nisso? Tem alguém que vai permanecer fiel até o fim aqui? Aleluia. Mas espera aí. E o verso 27 continua dizendo assim: aleluia. E dar-lhe-ei a estrela, olha só, desculpa, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. Olha só, ele diz assim: e dar-lhe-ei a estrela da manhã. E tem crente que já pegou aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ei, quem é a estrela da manhã? Quem é a estrela da manhã? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ei, sabe o que Deus está dizendo? Que aqueles que permanecerem fiéis até o fim terão um futuro glorioso sobre a terra e reinarão com o Senhor sobre as nações. Ah, meu irmão, enquanto você andar sobre essa terra, se você se permanecer fiel, o teu nome será honrado, a sua identidade será restaurada, e Deus te levará a lugares altos, e ainda ele coloca: e reinarão com o Senhor nos céus. Cadê a igreja gloriosa do Senhor que vai se permanecer fiel até o fim?